Posso começar, Samuel? Sim, positivo, professor. Agora está em suas mãos aí, o Arthur também vai começar a gravar, tá bom? Grato. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. É uma grande alegria estar aqui novamente, né? E me sinto muito honrado, muito feliz, sobretudo ao professor e presbítero e mestre Samuel Henrique. Deus abençoe sua vida por esse grande projeto que realmente, de fato, é algo magnífico, muito importante para todos nós sabermos a palavra do Senhor. Tirar um momentinho de um tempo, semanalmente, mensalmente, anualmente, não importa, mas para ler a palavra juntos, né? Cada um com a sua forma, com seu calibre intelectual, com sua noção de compreensão, mas aqui não deixa de ser uma exposição. Cada um tem seu viés, muitas vezes, né? Mas aqui a gente vai apresentar algumas informações importantes. E também queria agradecer também ao professor Rony, que foi o hiato, a ponte, para eu te conhecer, Samuel, e todos vocês, magníficos. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? É, eu não sou como o professor Rony, certo? Então eu sou meio mais lento um pouquinho, não tenho tanto conhecimento como o professor Rony, mestre, doutorado, mas o que eu sei eu compartilho da minha forma e vocês vão entendendo aí, vão puxando na orelha. Amém? Amém. Vocês estão prontos para mergulhar um pouquinho em Josué? Digo amém? Ok. Amém. Ó, o professor Rony tá ali já. Boa noite, professor Rony. Deus abençoe. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um resumo meio que sintético, evidentemente, pela minha prolixidade que você já conhece. E o professor Samuel sabe muito bem, aquela nossa live, o maior estudo bíblico do YouTube da Carta aos Hebreus é o meu. 2 horas e meia. Amém. Bora lá. Para a gente não perder tempo, eu sou o professor Marcos, sou formado em letras, sou formado em algumas outras graduações, sou cristão primeiro, evidentemente, sou formado em letras, português, inglês, estudei latim também, grego, e tenho algumas outras especializações na área de sociologia, na área de linguística, pós-graduação, especialização, pós-graduado em literatura comparada, neuropsicologia agora terminei, psicologia da educação e estudo bíblico teológico, bacharel em teologia e algumas coisas mais para acrescentar para o reino de Deus. Isso é só uma apresentação singela, uma apresentação meio que profissional, que é importante a gente destacar. Mas aí, vamos lá. Para ficar mais organizadinho, eu fiz um cronograma sistemático aqui para vocês entenderem o que vai ser apresentado, certo? Primeira parte será falado sobre o título, sobre o nome, sobre a transliteração e quem escreveu e quando escreveu o livro de Josué. A segunda parte será uma síntese cronológica, uma estrutura em 3 partes e, por fim, um sumário sistematizado de todo o livro. Para quem quiser realmente conhecer o livro todo, sabendo uma dessa segunda parte ou todas elas, vai contribuir muito, vai ser muito contributivo. E a parte final, que é a parte mais polêmica, com certeza, e eu vou adorar vocês me questionarem muito e pressionar com força mesmo, que é a parte onde eu vou colocar pontos de destaque do livro sobretudo, pontos de tensões históricas e o outro lado da moeda não contado. Isso mesmo. Sabe que cada academia tem sua perspectiva, a gente tem várias interpretações e ao longo do tempo a gente fica com coisas atrasadas, outras coisas mais muito tradicional e outras mais acadêmicas e por fim a gente vai procurar em que lado você vai estar. Evidentemente que vocês vão entender o que eu estou falando aqui na parte polêmica. Vamos lá. Título, transliteração e antes, como era o nome de Josué? Quem escreveu e quando? Certo? O livro de Josué é conhecido no hebraico como Sefer Yehoshua, certo? O nome do livro é Josué, que vem do hebraico, como eu falei agora, e Yehoshua, que tem Yeshua, que significa Iar, salva, ou Deus salva. Ou o tetagrama é a salvação, onde a gente tem aqui o Yod, o rei, o Vav e o rei, que seria Jeová, Yahvé, Adonai, Hashem, o Senhor, não importa. Mas a gente tem as traduções do nosso português que já fazem essa tradução, já que o judeu ele não fala o nome de Deus, então esse é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Então, a transliteração do termo em hebraico é Yeshua para o grego e para o latim ficou como Jesus ou Jesus,
no latim. Então, a nível de entendimento geral, quando a gente pega um livro de Josué, a gente vem, acho que 90% ou 95% dizendo que o nome Josué é a transliteração do nome Jesus, certo? Só que tem que ter um ponto aí crucial para ser falado. Não é necessariamente o nome de Josué que é a transliteração para o nome Jesus, certo? Aí você possa dizer, seu gente, mas a gente vê nos livros aí dizendo que o nome de Josué, a transliteração é para Jesus, mas não é bem assim. Por quê? Não é a transliteração do nome Josué, mas a simplificação do nome Josué que se tornou em uma forma condensada. Seria uma abreviação. Então é bom fazer essa retificação aqui, que normalmente eu vejo em 90% dos livros, que está errado. Vou repetir. O nome Josué em hebraico é Yehoshua. O nome de Jesus no hebraico seria Yeshua. Yehoshua é a mesma coisa de Yeshua? Não. Então, quando eu digo Yehoshua, é o nome original de Josué no hebraico. Porém, quando eu faço a redução, a abreviação desse nome, aí ele se torna em Yeshua. Yeshua. Tem aqui, ó. Vocês podem olhar aqui, ó, o Yod, o Rei, o Vav, o Shin, o Vav e o Ain, para Yehoshua. Por isso que eu botei esse asterisco aqui, ó. A redução desse nome ficou Yeshua. Os irmãos entenderam? Diga amém. Pronto. A Assembleano faz isso, viu? Mas o nome, mas como ele era chamado antes desse nome. Por quê? Porque muita gente, pelo menos os mais leigos de Bíblia, vai achar que Josué sempre foi Josué. E teve alguns motivos literários para ser entendido isso. Ele se chamava Oséias, que em hebraico é esse aqui, Rocheia. Aqui, ó, Rocheia, certo? Ó, transliteração, Rocheia e Rocheia. Rocheia. Ele salvou. E por ficar um pouco ambíguo, não se sabe, os linguísticos, eu estou falando o que os linguistas e exegetas falam, certo, pessoal? O nome Oséias, não se sabe quem de fato salvou, se era Deus ou se era ele. Então, esse foi um dos principais motivos, segundo os críticos, né, a área de exegese e linguística, porque o próprio Moshe, mudou o nome de Oséias para Josué, certo? No caso, a gente está falando de Mosheia, que mudou o nome de Yehoshua, que mudou o nome de Rocheia para Yehoshua. Parece línguas estranhas, mas não é, viu, pessoal? Então, Moisés, mudou o nome de Rocheia, Oséias, para o nome de Josué, que é Yehoshua. Dito isso, nós temos lá números 13 e 16, que ratifica o que eu estou falando aqui, ou melhor, ratifica, exatamente, retificar é corrigir. Ratifica, confirma o que eu estou falando aqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de quê? Yehoshua, Josué. Aí agora a gente vem a parte do autor, né? Segundo a tradição judaica e os linguistas, Josué escreveu o livro que leva o seu nome, com exceção, provavelmente, dos 5 últimos capítulos, que a gente depois possa discutir. Ou seja, 24 capítulos, 658 versículos. Qual a categoria do livro de Josué? Ele é considerado o primeiro dos 12 livros históricos. Nós temos aí de Josué a Esther. Ele recebeu o nome de Josué devido aos seus feitos heróicos e por ter sido testemunha ocular de Moisés e por ter se tornado líder de Israel. A data convencional bíblica, estou falando bíblica, né? Convencional é entre 1400 e 1370 a.C. Botei em vermelhinho e depois a gente vai discutir essa questão. Ok? Vamos lá. Josué, o livro de Josué, cadê? Sim. Segundo a arqueologia, aí a gente lembra que eu botei aqui no finalzinho que é segundo a cronologia bíblica, que vai entre 1400 a 1370, o que é que a arqueologia tem a dizer? Porque há muitos que pensam e botam como criaram várias hipóteses, né? Os irmãos sabem muito bem aqui, mais do que eu. São infindáveis hipóteses e reconstruções de hipóteses que se tornaram factoides nos dias de hoje. Eu considero factoides, em que você afirma uma hipótese. Uma hipótese é o quê? É uma explanação provisória ou uma explicação provisória de algo que ainda não foi comprovado. Então, tem gente que dá a sua vida por hipótese. Então, nós temos que ter cuidado. Eu já sou do outro lado da moeda. Vamos lá.
Segundo os arqueólogos, grave bem, viu? John Gastigan e Brent Wood, depois de rigorosas escavações e comparações entre documentos antigos, determinaram que a queda de Jericó ocorreu por volta de 1400 a.C. Contudo, no início do século XX, detalhe, essa pesquisa ela foi feita em 1940 a 1950. Então, dos anos 30, 40 e 50, postulou-se muitas hipóteses, muitas ideias. Só que aí muitos críticos gigantes da Bíblia, ou céticos sobretudo, que nunca acreditaram e nunca vão acreditar, seja na revelação de Deus, são anti-sobrenaturalistas, e isso tem suas pseudo-verdades para eles, né? Nunca souberam dessas descobertas. Seria bom eles estarem vivos para ver essas descobertas. No século XX, foram descobertos vários documentos em Tel El Armana, no Egito, e em Ugarit, na Síria Ocidental, reconfirmando a data afirmada pelos dois arqueólogos, pois se referem aos Haribus em Canaã em 1400 a.C. E é unânime hoje afirmar que tenha sido escrito em um período depois da queda de Jericó, entre 1400 e 1375. E depois a gente vai fazer uma reflexãozinha sobre essa questão. Certo? Evidências internas da autoria. Josué ele é mencionado 27 vezes no Pentateuco, ou seja, existe uma linearidade histórica. Não simplesmente existiu o Pentateuco, aí outras pessoas criaram uma figura histórica de Josué para tentar se emendar aí séculos depois, né? Como se os críticos acreditam que seja do século IV, século V antes de Cristo, talvez no período pré-exílio, ou mais delirantemente pós-exílico, que isso já se perdeu na academia, não tem mais. Existem algumas outras localidades, mas nos próximos anos a gente vai ver muita coisa vindo aí com gosto de gás. Então a evidência da autoria no livro do Pentateuco, há 27 ocorrências do nome Josué. Então eles são próximos ali. Segundo, em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, eu botei todas elas aí, tá certo, pessoal? E o nome de Josué, ele é citado, ele é mencionado, ele é registrado dezenas e dezenas de vezes em quase todos os capítulos do livro de Josué, exceto no capítulo 16 que eu fui olhar. Os capítulos que tem mais o nome de Josué é o capítulo 10, 8 e 24. Então isso já é uma evidência interna, tanto externa do livro, no Pentateuco, como interna no livro de Josué. Não é uma figura que só é citada uma vez, duas ou três vezes, não, mas dezenas, se não centenas, se a gente for analisar em toda a Bíblia. Quais são as evidências internas? Se você pegar Josué agora e ir para o capítulo 1, verso 1 e verso 6, vai estar lá o pronome eu junto com o nós, né? O plural nós, né? Até que tivéssemos. E o outro que nos daria, tá certo? Mas isso não quer dizer que não tenha no texto, como existe no Antigo Testamento, até os dias de hoje, que tem. Isso são notas atualizadas em que outros escritores pós-Pentateuco, para atualizar o texto, colocaram. Isso eu não vou dizer que foi uma única pessoa que passou 100, 200, 300, 500 anos atualizando o próprio texto, que seria muito banal da minha parte, e eu estaria fazendo aqui uma leitura negativa, né? Uma leitura prematura, ingênua da minha parte. Então, existe sim, no livro de Josué, 14 ocorrências, mais ou menos, de dizer assim, até os dias de hoje, subentendendo que outra pessoa prosseguiu o texto e disse, da mesma forma que existe no Pentateuco, que o próprio Moisés não vai registrar sua própria morte, que segundo hoje os literários, o pessoal da literatura e o pessoal que estuda linguística e até exegese, uma ala, não vou dizer todas, é claro que eu não conheço todas, mas a ala que eu conheço, que eu tenho dezenas de livros aqui em casa, concorda no seguinte, que o que terminou o livro do capítulo final de Gênesis, de Deuteronômio, da morte de Moisés, ou foi Josué, ou foi Finéias, ou Eleazar. É a tríade, um desses três. Eu comungo mais do princípio que seja Josué, que tenha terminado e prosseguido em ter registrado. Da mesma forma de que quando o próprio Josué morreu, outra pessoa atualizou os dados. E aí eu posso acreditar que seja ou Finéias ou Eleazar. Para os irmãos se inteirar e se lembrar, nós temos Arão, que é o irmão
o irmão mais velho de Moisés. E nós temos Eleazar, que é o filho de Arão e sobrinho de Moisés. E Finéias, que é o filho de Eleazar e neto de Arão. Então, se a gente for fazer essa conectividade, ali a família possa ter dado continuidade, que era normal naquela época, e existe até uns textos em hebraico que evidencia algo desse porte, mas eu não tive tempo para expor para vocês aqui, mas é o mais do mesmo do que vocês conhecem. Talvez só de um lado. Eu estou trazendo outro lado, da qual eu acredito e sigo fielmente, certo? Nós temos aqui também tema, lições e resumo do livro. O livro de Josué ele narra a conquista e a destruição da terra prometida aos israelitas após o êxodo do Egito. É um livro de transição que marca a mudança de liderança de Moisés para Josué. Vocês lembram dos versículos que eu citei aqui, né? Dezenas e dezenas, mostrando que Josué tem intimidade com o próprio Moisés, Moshe. E existe essa conectividade. Quando a gente lê o Pentateuco e a gente lê Josué, a gente sente essa sensação natural, espontânea, linear, de que existe uma sequencialidade de fatos, né? Claro que o texto bíblico ele não tem a ideia de detalhar historicamente, milimetricamente tudo. Não, a ideia dele não é um livro histórico, apesar de ter passagens históricas, certo? E expressões literárias, sobretudo, tá bom? Pra gente não ficar naquela bitolagem de que tudo milimetricamente Deus quis contar e não. Ou muito menos dizer assim, nada tem história, não tem nada de Deus aí, é só humano. A gente tem que fazer o equilíbrio e ser sensato, pelo menos nisso, né? Então vamos ver, a mudança de liderança a gente vê de Moisés para Josué e a realização das promessas feitas por Deus a Abraão. Portanto, esse livro conta a história da entrada, da conquista, da possessão da terra e partição da terra de Canaã pelos israelitas em cumprir as promessas que tinha feito Abraão e a sua descendência, ok? Quais são as lições do livro? Que não adianta falar do livro se a gente não tiver lições, né? A gente tem que ter uma aplicabilidade no nosso dia a dia. O livro de Josué ele destaca a importância da fé, obediência a Deus e a liderança diligente. Nos dias de hoje a gente vê uma liderança muito ao léu, muito fragmentada, sem um aspecto mais humano, mas muitas vezes até de pressionar, como se fosse deuses, né? Uma liderança, existe o autoritário e o autoritarismo, né? O que tem autoridade. Quem fala com autoridade é uma coisa, e quem fala com autoritarismo é outra diferente. O líder, a gente vê isso, ele não manda em si, né? A gente olha e já sabe o que deve ser feito. Então, o que este livro nos ensina, meus irmãos? O livro ele ensina sobre fé, como eu falei anteriormente, obediência, liderança e a importância de seguir as instruções de Deus para alcançar a vitória. Isso é do primeiro capítulo ao último capítulo de Josué, a gente sente isso. A conclusão do livro é o seguinte. Cadê? Conclusão do livro. O livro de Josué é um relato inspirador da fidelidade de Deus e da importância de cumprir suas promessas. Ele nos ensina que, com fé e obediência, podemos alcançar vitórias em nossas próprias jornadas da vida. São 3 partes esse slide, viu? A primeira parte já acabou. Agora a gente para a segunda e tem a terceira e finaliza. Ali tem 30 slides, mas não é todos não, tá bom? Tem uma parte de longe. Então eu vou falar o seguinte, para compreender o livro integralmente de Josué, nós precisaríamos entender uma síntese cronológica do livro, a estrutura em 3 partes, que pode ser dividido, né? E um sumário sistematizado, que fica muito mais recheado de informações. Vamos lá. Síntese cronológica. O livro de Josué ele segue os eventos do Êxodo e a peregrinação no deserto. Inicia-se com a travessia no Rio Jordão. Principais eventos. Queda das muralhas de Jericó, está em Josué 6 e 20. Captura e divisão da terra prometida, Josué 21, 43 e 45. E renovação da aliança com Deus em Siquém, em Josué 24, do 25 ao 26. Esses versículos eles representam momentos chaves na história de Israel durante a liderança de Josué após a entrada na terra prometida. Sim, e só uma coisa que eu me lembrei agora, quando o próprio Moisés troca o nome de Oséias para Josué, Yehoshua, né? Ele meio que deixa explícito ali a ideia. Se você analisar o hebraico bem direitinho, desde o início, se a ideia de Yehoshua, Oséias, ele salvou, quem salvou? Deus ou Josué?
que no caso aí é o próprio Oséias. Aí o próprio Moisés muda e diz, não, eu vou mostrar quem é a salvação. Aí coloca o nome dele Yehoshua, que quer dizer Deus é a salvação. Ele deixa mais especificativo, mais explícito. No nome anterior, ele é de forma implícita. No segundo nome, ele se torna mais explícito. É um detalhe mais hebraico aqui para vocês. Segunda parte. A estrutura do livro de Josué ele pode ser resumida em 3 partes principais. Primeiro, a introdução. Nessa sessão, Deus faz um discurso inicial a Josué, encorajando-o a conquistar a terra prometida, onde Deus promete estar com Josué na luta e instrui-o a seguir as ordens deixadas por Moisés, enfatizando a importância de ser um fiel seguidor da Torá. Isso é a introdução. Primeira parte. Essa sessão aborda a chegada das tribos de Israel em Canaã e a subsequente conquista da terra prometida sob a liderança de Josué. Ela descreve a tomada de várias cidades e inclui uma lista dos reis vencidos durante a conquista. Primeira parte, ok. Segunda parte. Aqui o livro trata da repartição da terra entre as tribos de Israel e fornece uma lista das cidades de refúgio e das cidades levíticas. Esta seção demonstra o cumprimento das promessas feitas por Yahvé a Israel. O nome Israel ele é fundamental porque isso tem fortes estudos hoje. Existe a ideia de o Israel antigo e existe o Israel novo. Existem várias outras perspectivas onde o pessoal fica transitando entre um e o outro. De acordo com novos achados arqueológicos, históricos, é que vai se ampliando. Muita gente vai mudando de posição e as coisas só chegam no Brasil depois de 10, 20 anos. É a vida, né? E a conclusão diz o seguinte. A última parte do livro apresenta a renovação da aliança em Siquém, onde Josué faz um discurso final à nação de Israel. Lembrando que a palavra Israel não é propriamente apenas um nome. A gente vê a palavra Israel. Israel em si, o povo. Mas o que me garante isso, professor Marcos? Se você estudar um pouquinho hebraico, você vai saber que a palavra Israel é composta de três partes aí. A gente fala o nome original todinho, Israel. E nem se atém à ideia que existe Israel, povo de Deus. Só a preposição Israel. Isso primeiramente é homem ou povo em si. Então, povo de Deus, nação de Deus. Então, não é um termo simplório, não. Então, é um termo que pertence a algum lugar. A gente chegar aqui em São Paulo, existe quantos São Paulos no mundo? Existe quantos Estados Unidos? Existe quantos Brasil? Né? Ou Brasil aqui, existe só um Brasil. Se eu chegar na China e dizer assim, eu fui para o Brasil. Mas qual o Brasil? O Brasil do Brasil ou o Brasil de outro lugar? Não existem 2 Brasils. Não existe. Então Israel é específico. E vocês vão entender já já o porquê eu falo isso. Porque durante muito tempo, os críticos literários, teólogos extremamente hiperliberais, que não acreditavam na revelação de Deus, diziam que o nome Israel ele é exílico. Ou pós-exílico, ou talvez isso foi uma fantasia e não sei o que lá, e a gente vai... Eu trouxe algumas coisas bem legais aqui para a gente discutir já nesse slide. Última parte, segunda parte do slide, 70% praticamente concluído, viu? Sumário sistematizado. Primeiro, a preparação e entrada em Canaã. Essa seção ela descreve a preparação de Israel para entrar na terra prometida, liderada por Josué após a morte de Moisés. Inclui a passagem pelo rio Jordão e a circuncisão dos filhos de Israel em Gilgal. Se a gente fosse ler tradicionalmente, a gente sabe que o hebraico ele não tem um som gutural. Ou melhor, ele não tem um som, esse som que eu falei aqui, Gilgal. Nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico existe isso. Esse gu, né? Então fica Gilgal. Alguns chamam Gilgal, mas tudo bem. Mas a ideia primária do hebraico é Gilgal, não é Gilgal. No nosso português está ok. Se eu estiver falando em português é Gilgal. Mas se eu for transliterar literalmente o som original é Gilgal. Segunda parte, conquista da terra, que é, ponto A, Jericó e Ai. Aqui destacam-se as famosas batalhas de Jericó e Ai, onde as muralhas de Jericó caem miraculosamente e Ai é finalmente conquistada após um início difícil. Parte B, Gibeonitas, amorreus e as cidades do sul. Israel faz um pacto enganado com os gibeonitas, enfrenta os amorreus e realiza uma série de conquistas no sul de Canaã. E parte C, que é os reis do norte. Josué lidera Israel em batalhas
em batalhas contra os reis do norte de Canaã, consolidando ainda mais seu domínio na região. Parte D, lista de reis derrotados. Esta seção ela fornece uma lista dos reis derrotados por Israel, destacando os sucessos das campanhas militares. E nós temos a parte 3, que é a divisão da terra por tribos, do capítulo 13 ao capítulo 21. Após a conquista, a terra prometida ela é dividida entre as tribos de Israel. Cada tribo recebe sua herança designada. Número 4, despedida e morte de Josué. Então é claro que o próprio Josué ele não diz assim, eu morri assim, assim, assim. Não, a gente tem coerência, né, nisso aí de que houve uma pessoa por trás ali, ao meu ver, ou Finéias ou Eleazar, ou qualquer outro, e depois, subsequentemente, novas informações foram acrescentadas como uma forma de atualização do acontecimento, certo? Isso é notório. Eu não creio, não que eu limite o poder de Deus, né? Que às vezes a gente fala assim, eu não creio em que sentido? Eu não creio que Deus seja capaz disso, ou eu não creio que isso aconteceu com fulano. O meu ponto é esse último. Eu não creio que o autor ele fez isso. Eu vou fazer isso assim. Não dizendo que Deus não seja capaz. Porque eu acredito que muitas coisas, meus irmãos, que a gente hoje, e quando a gente morrer, e a gente estiver diante de Deus, muitas coisas que a gente pensou, achou, brigou, lutou, se formou, se educou, de fulano disse isso não seria possível. Lá Deus disse, foi eu. Imaginemos nós aqui, não que eu concorde com isso, meus irmãos, professor Rony, Samuel e tantos outros. Imaginem você chegando no céu e você dizendo assim, ô Deus, Yahvé, como é o teu nome mesmo? Aí ele vai dizer o nome deles, meu nome é tal. Me diz uma coisa, quem foi que escreveu a morte de Moisés? Fala a verdade, o seu dono da verdade. Foi quem? Foi Moisés, foi Josué, foi Finéias, foi Eleazar, ou nunca existiu isso? Aí ele, foi eu que dei revelação para ele registrar. Rapaz, você não sabe o quanto. Quer ver o filme? Vem cá. Aí imagine essa situação, meus irmãos. Isso é hipotético, viu? Isso é hipotético. Não é delirante, não, viu, pessoal? Não vamos limitar o poder de Deus. Deus possa ter feito isso. Mas é claro que eu não creio que isso possa ter acontecido. Deus tem outras formas de fazer as suas coisas. Mas eu criei uma ideia aqui hipotética, porque às vezes a gente possa dizer assim, eu não creio. Você não crê no sentido de que Deus seja capaz? Porque eu realmente creio que Deus seja capaz de ter dado visão e dar visão. Deus dá a visão. Deus é o Deus que dá, Deus é o mesmo Deus, certo? Eu não vou limitar Deus. Então eu creio que muitas coisas, ou algumas coisas, não muitas, mas algumas coisas, diante de Deus, ele vai dizer, foi eu que falei, foi eu que fiz, foi eu, assim, e foi. Pois eu passei a vida toda a comunidade acadêmica, leiga, tudo acreditava de uma forma. Pois estava errado. Pois é, fazer o quê, né? Então vamos lá. Detalhe, vou reiterar aqui, eu não creio que o Moisés escreveu sua morte, viu? Então os irmãos vão achar, eita, o irmão ele é bem fundamentalista, né? Sim, sou fundamentado na palavra de Deus, mas eu não sou fundamentalista, cego ou ingênuo de ser bitolado, achar que foi Moisés que, morrendo, né? Eu vou registrar a minha morte. Ou o próprio Josué. Não, irmãos. Irmãos, entendam. Eu estou falando essa informação porque é importante a gente destacar e falar, né? E, por fim, 4... O livro de Josué narra a emocionante conquista da terra prometida por Israel, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, desde a preparação para a entrada de Canaã até a divisão da terra entre as tribos e a despedida de Josué, que não foi registrada por ele, mas por alguém que estava com ele. Vemos um povo guiado pela fé. Suas histórias ensinam lições sobre confiança em Deus, fidelidade à aliança e obediência. Josué inspira a fé e a determinação em confiar nas promessas divinas, mostrando que com Deus ao nosso lado podemos superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. Isso é magnífico. E vem a parte final agora, meus amados. Terceira e última parte dos slides. Os irmãos estão confortável? Digo amém. Tá para escutar direitinho? Glória a Deus. Sim, professor. Vamos lá. Sim. Se eu estiver falando muito rápido, vão avisando, porque eu sou muito rápido para falar. Eu ia memorizar muita coisa aqui, mas eu digo, não, eu estava sem tempo e eu vou expressar aqui o que eu sintetizei. Pontos polêmicos eu vou falar agora, então se preparem, certo? Pontos difíceis e pontos amplos. Exatamente. É a terceira parte. Pontos de destaque do livro, pontos de tensões históricas e sumário. Não, esse sumário sistematizado não existe não, viu, pessoal? Olha, aqui é como caldo de cana, é na hora. Vamos lá? Pontos de destaque do livro.
São 5 pontos, na verdade. Tem a parte de Josué sobre o sol, né? A lua parou aquela coisa também. E tem a parte importante que é o primeiro no início. Ó, isso sucedeu depois da morte de Moisés. Presta atenção na linearidade morfológica aí, ó, no nosso português. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo de quem? Do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, servo do Senhor, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Como eu disse a Moisés. A conectividade, na minha mente, jamais vai ter a hipótese, seja qualquer hipótese de qualquer pós-doutorado, PhD, PhZ, se tiver, né? PhD, PhZ, de dizer que não existe conectividade alguma entre o Pentateuco com Josué. Que eu vi recentemente um vídeo de um doutor na internet e eu fiquei assim, meu pai do céu, eu não tenho um doutorado não, mas se eu tivesse um doutorado, eu pararia de falar essas coisas. Afirmar uma coisa que a comunidade geral em si não afirma. E só um viés, né? Um lado. Deus me livre, me guarde. E se for teorias oswaldianas, pior ainda. Meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder. Né, professor Rony? O professor Rony já está entendendo o que eu quero dizer. Então Josué... Não me joga nessa furada não, tá sendo gravado. Tá bom. Então Josué, com todos os filhos de Israel, edificou um altar ao Senhor Deus de Israel. Como é o nome do monte aí, meus irmãos? No monte Ebal, ou Ebal, Josué 8:30. Durante muito tempo, muitos críticos não acreditavam nesse monte, que talvez fosse uma criação pré-exílica de ano 400, 500, 600, até no máximo 700 anos antes de Cristo. Grave isso que eu vou falar agora. Eu botei em vermelho para destacar mesmo. Durante muito tempo, até os anos de 1950, todas as faculdades, ou depois da faculdade, começou a acreditar. Até 1940, ninguém duvidava em si dos textos, tal. Só que depois de 1940 em diante, com várias teorias, deixou-se de se acreditar em Moisés, uma figura histórica das 3 religiões maiores do mundo. Deixou-se de se acreditar em Josué, em visão, em revelação, da parte de Deus. E de algumas coisas que foram feitas como de forma milagrosa. A gente sabe que existem os extremistas que não creem que seja realmente o Deus que revelou a Moisés. Isso é fato em algumas comunidades acadêmicas, mas não são em todas, viu? Senão a gente vai estar generalizando tudo por causa das partes. A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. E grave bem esse nome, Monte Ebal, que até os séculos passados era ironizado que não existia, tá bom? Assim Josué tomou toda essa terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito, e Moisés e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma parte-chave de Josué, acho que todo crente pentecostal fala, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é interessante, que eu li um livro, só não está aqui, de um grande egiptólogo, falando sobre a passagem do Pentateuco e a parte da transição de Josué. E ele fala uma coisa incrível, que na literatura que tinha de guerras, você queria que simplesmente colocar você como figura principal. Era como se fosse quase que um atestado de posse. Algumas pessoas que conseguiam a posse de certas terras, eles criavam certas explicações porque aquilo aconteceu. Foi Deus que mandou, foi Deus que autentificou eu fazer isso, a gente lutar pela nossa terra. Aí uma pessoa perguntou a mim: tu acha que a terra realmente era deles mesmo e não sei o quê, e não foi tomada não, e não foi tomada à força? Ele disse: olha, de quem é a terra? É minha, tua ou de Deus? É de Deus, então Deus dá a ele quem ele quiser. Ponto final. É Deus que dá para ele quem ele quiser. A sua terra, o que é dele, ele possa dar. É de fulano. Se ele disse, está dito. Certo? Então o que acontece? E é curioso, você não vai encontrar do primeiro capítulo ao capítulo 24 de Josué, em nenhum momento, o nome dos filhos de Josué e nem da esposa de Josué. Isso só configura um período histórico de 1400
a 1800 anos antes de Cristo, que era o estilo literário da época de narrar suas histórias. Até 1000 antes de Cristo não se tinha isso. Até 1800, 900 antes de Cristo não se tinha nenhum relato literário sobre isso. Só antes de 1200. E, curiosamente, e talvez assim, sumiu o nome aqui. Sumiu o nome aqui, era um nome irônico, certo? Que eu ia falar. Pelo Umbambo, vou usar o nome, pelo Umbambo histórico, curiosamente, Josué também não relata isso aí. Isso não era uma... Isso jamais poderia ser uma construção de um período de 100, 200, 300, 400 ou até 900 antes de Cristo, se fosse produzido. Mas subentende uma narrativa antes de 1000 antes de Cristo. Porque isso era normal. Isso ali de um dos maiores egiptólogos que tem. Eu tenho várias apostilhas ali, depois eu posso até passar para os irmãos. Porém, em minha casa serviríamos ao Senhor. Josué fala o nome da mãe dele, da esposa dele? Não. Eu e a minha casa, eu representando a minha casa, serviremos ao Senhor. Se os irmãos encontrarem o nome da esposa ou dos filhos, depois me avisem, mas não tem, certo? Por fim, daqui, os pontos de tensões do livro histórico de Josué. O povo hebreu saiu do Egito, amém, liderado por Moisés, creio, após a libertação da escravidão. Eles peregrinaram no deserto por aproximadamente 40 anos, como punição por sua desobediência a Deus, e durante esse período, receberam os 10 mandamentos e outras instruções de Deus no Monte Sinai. Depois desse tempo no deserto, liderados por Josué, que o próprio Moisés passa o bastão para ele, após a morte de Moisés, eles entram na Terra Prometida. Eles entram na Terra Prometida, que era Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão e aos seus descendentes. Primeira pergunta, há alguma menção a Israel no Egito, historicamente falando? Até 1900 e bote força, não. Até a comunidade acadêmica, até o Israel Frankenstein não responde essa pergunta porque ele é de outro viés arqueológico, não só tem um, são vários. Ele acredita que não tem nenhuma menção e por conta disso, se o meu instrumento de trabalho, eu trabalho diariamente com ele e tem outro instrumento de trabalho, eu vou usar o meu instrumento ou o seu instrumento? O meu instrumento. Se o professor Rony, ele fez exegese, ou melhor, se ele estudou hermenêutica, se ele se capacitou em hermenêutica, ele vai estudar, ele vai usar o instrumento da linguística quântica, não sei o que lá? Não, porque ele se formou. Se o professor Samuel, ele é professor de história, e o viés dele, formativo, ele é histórico, ele vai usar uma ferramenta exegética? Não. Se o professor Dionis, que está aqui, e o Chester e tantos outros que estão aqui, são formados em arqueologia ou em exegese bíblica, vocês vão usar o seu instrumento ou o instrumento de outro? Traduzindo. Por eu não achar evidências textuais em pergaminhos ou palpáveis, aqui não tem, olha, nós não conseguimos encontrar nenhum vestígio de Abraão, Isaac e Jacó. Então, portanto, concluímos que ele não existe. Bem, eu nunca vi alguém encontrar restos de nômades no deserto. Eu já vi gente encontrar arqueologicamente restos de pessoas que ficaram paradas durante muito tempo em lugares específicos, centrados. Aí sim se encontra. Então, agora, isso não significa que eu posso banalizar e dizer que Abraão, Isaac e Jacó não existem. E, curiosamente, eu li um professor de literatura, PhD em o Oriente Médio, toda a literatura do Oriente Médio, que ele falou uma coisa linda, que depois eu passo para os irmãos, que é, embora não se tenha vestígios arqueológicos de Abraão, Isaac e Jacó, ou mesmo de Moisés, ou de qualquer outra pessoa aí, os nômades, mas o nome de Abraão, que é a figura mais figura de fé, foi encontrado um nome de sua cidade em honra à sua morte e o seu feito. Então significa o quê? Na minha visão, não foi encontrado vestígio. Só que na época de 1000, 2000 anos atrás, ainda hoje é feito. Você só pode colocar o nome de uma cidade, de um lugar, de uma pessoa, quando ela morre. Você pode colocar isso enquanto ela está viva? Não. Então, os linguistas, os professores de literaturas, especialistas nessa área, chegaram a concluir, sim, sem sombra de dúvida, esse camarada existiu. Da mesma forma, Israel. Israel não tem nenhum fragmento histórico encontrado ali, ó, o povo aqui, tal. E eles ficaram o maior tempo aonde? No Egito. E eu acho que os irmãos, não sei se sabem, eu estudei literatura egípcia com uma professora na UPE. Ela foi formada na Alemanha, doutora na Alemanha, uma professora de latim foi em Roma.
E eles têm uma bagagem fora do comum. E a professora Estela Triani, vários professores, testado. E elas me revelaram coisas que eu não sabia que existia. Ela me contou um pouco sobre a questão do Egito. O Egito, ele nunca gostou de perder para ninguém. E todos os seus inimigos, e quem fosse seus inimigos em qualquer batalha, eles riscavam o nome da história. Sabe aquele momento que a gente pega o nome dos inimigos e bota no papelzinho e a gente mostra para as pessoas? A literatura egípcia, ela riscava tudo que fosse feito sobre isso aí. Então, só com essa informação histórica, não arqueológica, não exegética, que eu posso pegar no texto e provar aqui. O texto não vai provar nada, mas a literatura histórica, por meio da história e literatura, eu posso dar uma resposta a qualquer doutor sobre essa questão. Israel teve, e no Egito teve sim. E o Egito tem como expor isso aqui. Já já a gente vai ver. Tem sim. Agora, se A, B ou C usa um tipo de metodologia diferente do meu, problema dele e dela. Mas se existe o fato está ali, professor Rony, professor Samuel. A Israel não teve no Egito, não. Isso é conversa da Bíblia. E você pode aprovar isso? Posso, porque meus professores doutores tudo afirmam. Então, eles estão sendo negacionistas com os fatos. Com o fato literário que eu falei aqui e com outro fato mais topado aqui, que já já eu vou mostrar a vocês. Israel surge de fora de Canaã? Ou Israel é parte de Canaã que se torna Israel? São perguntas, meus irmãos. Ou Israel surge de dentro de Canaã e não de fora? Ainda na comunidade acadêmica é uma questão aberta. Tem gente aí postulando que Israel ele surge de dentro. Eu creio que Israel surge de fora, da vizinhança. Veio do Egito e veio para ali. Isso é a minha crença. Ah, tu crê nisso? Não. Eu creio baseado em doutores também que tenham viés. Seu viés de dizer, eu creio nessa parte. Outros creem de outra forma. Então, cada um pode afirmar. Eu não posso afirmar o meu ponto de vista ou o ponto de vista deles e dizer que é unânime diante de todos. Não. E nenhum é unânime. Não poderia nem ser, na verdade, né? Então, faça a sua escolha. É o que eu estou falando para os irmãos. Faça a sua escolha. No que é que você julga crer? Ah, eu creio nisso. Então, creia. Vá com Jesus, meu querido. Deus te abençoe. Não vou lhe convencer a nada, mas eu tenho as minhas justificativas. E são bem sólidas. É fato. O relato do Êxodo, o relato de Moisés, o relato de Josué, ele é fato? Ele é uma expressão literária? Ele é uma meia-verdade? Ou ele é uma fantasia e mentira? Faça a sua escolha. Depende de qual abordagem e linha de pesquisa você busca, você se alimenta, você se instrui, você é formado ou você foi ali orientado. Tem universidade que tem um viés, tem outra que é outra. A gente tem que aprender a filtrar, meus irmãos. Agora, a gente não pode ter miopia interpretativa. Eu procuro conhecer todos os lados. Eu não só conheço o outro lado, eu conheço esse lado também. E eu vim apresentar esse lado. Eu não vim apresentar outros lados, tá bom? Fatos que demoraram a ser confirmados, como a Bíblia falava sobre a cultura hitita, mas não se tinha nenhuma comprovação histórica documentada ou arqueologicamente achada. Logo, para a academia, isso poderia ser ou seria o quê? Uma criação, uma invenção em lenda. Mas a Bíblia já citou dezenas e dezenas de vezes a cultura hitita. Gênesis 23 e Deuteronômios 20 e verso 17. Por que eu estou falando isso aqui, meus irmãos? Mestres, doutores, servos de Deus. Servos de Deus. Grave bem. A cultura hitita só foi registrada no compêndio veterotestamentário. Nenhuma outra cultura antes ou depois do Gênesis falou sobre essa cultura hitita. Ah, e o que é que tem a ver com isso? A comunidade acadêmica chegava a dizer que era mito, que era lenda, que era invenção da comunidade fundamentalista doentio da Bíblia, porque crê em revelação e visão de Deus. Tudo bem, vá com Deus. Já já a gente vê a realidade. E os nomes de Deus usados em diferentes capítulos de Gênesis. Capítulo 1, capítulo 2. Só há uma opinião consagrada, meus irmãos? Não. O uso convencional, ele é confiável mesmo? Não sei. O que é convencional é a hipótese. Os irmãos sabem. O professor Rony fez uma bela apresentação no vídeo anterior. E eu tenho minha inclinação, professor Rony. Não se sinta constrangido com o que eu vou falar aqui, nem os demais, certo? A gente é servo de Deus. Mas eu tenho uma opinião totalmente diferente de outros acadêmicos. Não da sua pessoa, não do professor Samuel. Eu quero que vocês entendam isso. Porque senão pessoas vão dizer assim, ei, teu irmão aqui não. Minha ideia é eu sigo um lado, um outro lado.
Como eu falei, como é que tudo começa sobre essa questão do Gênesis? É importante você saber. Porque tem gente que só se filtra em um lado. Não é o meu caso, nem o caso do professor Rony, nem Samuel e os demais aqui que eu não conheço. Mas eu estou falando o seguinte, tem pessoas que se consagram o que é convencional. Eu crio uma hipótese e eu torno ela verdadeira. Eu torno ela uma verdade pura. Porque como é que tudo começou aqui? Em 1753, um médico francês chamado Jean Astruc, ele hipotetizou a ideia de que o Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 são duas narrativas. Tá bom, beleza. Foi ele que disse, todo mundo bateu palma. Ele disse que no Gênesis 1, o nome que é usado ali é Elohim. E no capítulo 2, o nome que é utilizado é o tetagrama sagrado, ou seja, diverge. E no capítulo 3 é outra coisa, no capítulo 4 é não sei o quê. Aí todo mundo foi e tal, foi analisar superficialmente, eu digo superficialmente que vocês vão entender por quê. Aí esse médico, Jean Astruc, 1753, a gente vem entrar em internet aqui, meus irmãos, no Brasil em 1995. A internet veio aqui em 1992 para os acadêmicos, para a academia. E só foi liberado a internet no Brasil 3 anos depois, em 1995. Pode conferir depois. E a gente começou a ter acesso a muitas informações. Se eu dissesse há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, que lá no Gênesis tem um nome de extraterrestre, muita gente ia acreditar, porque nós não tínhamos o texto sagrado, nós não tínhamos o hebraico ali nu e cru, para a gente analisar estudos. Mas graças a Deus, hoje, o avanço da tecnologia, da informática, da informação automática, livros à nossa disposição, a gente pode conferir o que os outros falam, para que a gente não possa comer pela mão dos outros. Não coma pela mão dos outros, ninguém aqui. Vá pesquisar, duvide também, questione o que eu estou falando aqui. Pode perguntar com veemência no final do vídeo. Eu estou preparado a perguntas. Pode fazer perguntas, certo? Aí o que acontece? Jean Astruc foi o iniciador da hipótese. Detalhe, era uma hipótese, que hoje ela é banalizada, a hipótese dele. Que até o próprio Julio Wellhausen, né, criou a hipótese documental, que já saiu de validade há muito tempo. Houve outras renovações e muitas especulações também, 1844 a 1918. E várias outras coisas. Isso aí já cai por tese. É muito negativa, é muito limitada a tese dele, certo? É porque eu não tive tempo suficiente, que eu ia mostrar no Novo Testamento as fontes, eloísta, javista, todas elas conectadas com o que Jesus falou. Eu vou pelo que Jesus falou. Jesus falou literalmente todos os textos que, pela lógica da hipótese documental, que já saiu de moda, a academia muitas não utilizam isso aqui mais, existem outras ideias, e a gente vai discutir já já. Então, para deixar uma curiosidade a mais a vocês, nós vamos discutir isso milimetricamente sobre essa questão. Vamos lá ao que interessa. Pontos de tensões históricas. Antes de destruí-las totalmente aos heteus, aos amorreus e aos cananeus e aos perizeus e aos reteus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Deuteronômios 20 e 17. Aqui nós temos a figura de heteus, certo, irmãos? Heteus é a cultura hitita, que foi durante séculos falada que a Bíblia mentiu, que ela é uma lenda. E curiosamente, certo? Em 1887, todas as pessoas que morreram antes não tiveram o prazer, ou talvez até o desprazer de desconcordar dos teólogos da época, e ter o prazer de saber que essa cultura existiu e a Bíblia foi a única que registrou esse momento histórico em uma época que não tinha mais. Detalhe, se alguém falar que o Antigo Testamento, o Pentateuco, viu, meus irmãos aí, mestres, doutores, grave o que eu vou falar aqui. Se algum doutor da academia falar para vocês e para qualquer outra pessoa que o Antigo Testamento ele foi redigido, compilado 300 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, ele foi uma criação dali, nada de 500, 1000 anos, isso nunca existiu, ele vai ser negacionista porque 1200, 1300 anos antes, a Bíblia já tinha falado, 1300 anos tinha falado sobre essa cultura. Só que só em 1887, na terra localizada de Amarna, no Egito, foi achado e comprovado por meio de tábuas de Tel El Amarna a existência do povo hititas, que aqui é o povo heteus.
E entre 1911 e 1937 foram feitas várias escavações e hoje temos cerca de 379 tabuinhas em escrita cuneiforme. Essa aqui é a escrita cuneiforme, mostrando, atestando de que essa cultura existia, mas a Bíblia falava antes. Só que essa referência nunca foi dita nem no período exílico, nem no período pós-exílico, nem no período intertestamentário. Nunca foi falado. Por quê? Porque ela perdeu-se no tempo. Só que como a literatura judaica é muito antiga, e o que sobreviveu com mais veemência, depois de centenas de textos do Antigo Testamento, centenas, viu? E para acrescentar mais informação, a teoria da hipótese documental é uma hipótese que ele diz que existiam vários fragmentos de textos. Primeiro, nunca foi encontrado um texto hebraico com coisas separadas. Um capítulo num lado, capítulo 2 no outro, terceiro, quarto. Nunca foi encontrado. Viu, professor Rony Cosa? Nunca foi encontrado um vestígio. Ele só hipotetizou. Ele foi influenciado por Jean Astruc. Aí o que acontece? Todo mundo que ironizaram dizendo que não existia essa cultura hitita, e a Bíblia foi chamada de que mentirosa, criadora de mitos. Foi? Tá bom. 1000 e tantos anos depois foi descoberto essa tabuinha aí, as cartas de Amarna, tabuletas de barro escritas em cuneiformes durante o século XIV a.C., 1400 anos antes de Cristo. Contém principalmente correspondência diplomática e cartas de reis da Babilônia, Assíria e Sírio-Palestina. As cartas de Palestina falam de invasões dos Habiru que tomaram as terras do rei. Cara, você falar um negócio desse abaixo de 1800, seria uma forma de dizer assim, não, isso não existe não. Tem alguma comprovação arqueológica? Tem não. Tem alguma comprovação histórica? Tem não. Tem alguma provação outra? Tem não. Só a Bíblia que diz. Então, se ela que diz, é muito prematuro afirmarmos que é verdade. Pode ser mito. Talvez seja mito. E foi cristalizado isso, que era mito. Pelo menos foi, né? Mas graças a Deus que encontraram essas coisinhas. E para brincar mais aqui, com uma coisa mais sérias ainda, pontos de tensões históricas. Então Josué, com todas as tribos de Israel, edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. Josué 8:30. O Monte Ebal também banalizado, o nome de Deus banalizado, o tetragrama também banalizado, dizendo que é uma construção de 300, 400, 500 anos antes de Cristo. Não tem nenhum achado arqueológico, tudo bem. Eu não tive tempo também, irmãos, de trazer alguma coisa desse livro aqui, certo? Não tive tempo, mas depois os irmãos podem procurar essa aqui, a Bíblia Arqueológica, que ela é muito boa para falar sobre essas coisas. Estamos chegando ao fim, viu? Eita, estamos chegando ao fim. Foi achado a tábua da maldição no altar do Monte Ebal. Irmãos, escute que eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tenho colegas, eu tenho amigos, colegas, a gente que trabalha com intercâmbio aqui, eu sou da EREM, comendador, eu sou professor oficial de língua inglesa, e a gente tem acesso a várias pessoas de várias localidades do mundo, certo? Eu tenho amigos de Israel, eu tenho amigos de Alemanha, eu tenho amigos da Grécia, o professor Rony conheceu um na internet esses dias, não foi, professor Rony? Da Grécia, conhecedor, poliglotas, gente que mora em locos, que sabe, Estados Unidos, vários lugares do Brasil. Eu tenho um em Oxford, Cambridge, que falou para mim, um colega meu, David, se ele estiver vendo aqui, Deus abençoe, depois dessa live, é claro, ele não está aqui. Ele me passou informações que nas próximas décadas, grave isso, nas próximas décadas, a comunidade acadêmica, no que diz respeito ao contexto veterotestamentário, vai ser extremamente impactada. Vão ter que desfazer de muitas coisas, muitas teorias que foram colocadas como, só tem essa informação, acho que é assim, tal. Vamos naturalizar as coisas. Já que a gente não crê em milagre, em revelação de Deus, né? Os extremistas da hipótese documentária, eles não acreditam em milagre, em revelação. E até a deles que não crê nem em Deus. Eu não estou dizendo todos, viu? Não vamos cometer um suicídio aqui literário. Mas veja só, essa tabuinha do Monte Ebal foi encontrada ao norte da cidade de Nablus, em dezembro de 2019. Meus irmãos, vocês estão sabendo dessa tábua da maldição? Não. Algum acadêmico aqui do Brasil está falando? Não. Só alguns críticos, só. Por que não estão falando? Você vai saber por quê. Os peritos dizem que ela tem entre 1400 a 1200 anos antes de Cristo. A pequena tábua entre 3200 a 3400 anos atrás. Traduzindo, ela registra o que está de Josué. Cara, ela registra um fato histórico de 1400 anos antes de Cristo. Seria impossível pessoas ter criado o Pentateuco e Josué no século quinto, sexto antes de Cristo e ter tido uma visão de uma coisa do passado.
seria loucura, certo? E eu achado isso aí. Seria assim, eles têm a máquina do tempo, só pode ter a máquina do tempo, né? E olha aí, ó. Essa aí foi o tablet, né? E o que é que tem nesse tablet, meus irmãos? Eu fazendo aqui, depois desse vídeo, se os irmãos me entregarem, eu vou botar no YouTube, talvez seja no YouTube o único vídeo que vai explicar a transição de nomes. Se você olhar aqui, existe no paleo hebraico um Iod, um Rei e um Vav. Eu não sou perito em hebraico, viu, pessoal? Mas eu tenho muitas pessoas, rabinos, mestres, gente com 20, 30 anos de hebraico, que eu passo algumas informações para eles, estudo com eles e conheço algumas coisinhas, né? Eu sou aquele tipo de gente enxerida. Professor Rony, aquele tipo de professor enxerida que quer saber de tudo um pouco. Mas eu sou focado, viu? Eu sou equilibrado. Sou autodidata, mas eu sou equilibrado. A palavra de Yehoshua, se vocês analisarem, ele tem o Yod, Rei, Vav, Shin, Vav e Ain. Estão vendo aí, ó? Yehoshua. Só que no nome do tetagrama, as quatro letrinhas é Yod, Rei, Vav, Rei. E curiosamente, nessa tabuinha do século XIV, 1400, mais ou menos no máximo 1200 anos antes de Cristo, ela foi encontrada em 2019, agora há pouco, em dezembro de 2019. Eu acompanhei o dia, eu estava online, vi o vídeo, baixei o vídeo, me emocionei muito, dizendo, aí sim, ela comprova literalmente que os israelitas, o povo judeu, já sabiam ler e escrever há 1400 anos antes. E veracida o Pentateuco, veracida a passagem de Josué sobre o Monte Ebal, veracida tanta coisa, e outra coisinha bonitinha, o nome de Deus, com 3 letrinhas. Vocês sabem que no Salmo 68, verso 4, fala que o nosso Deus é Já. Muitos colocam aquele como um advérbio de tempo, né? O nosso Deus é já, é momentâneo. Claro, o nosso Deus é do momento, mas o Deus já ali significa uma abreviação do Yod, Rei, Vav, Rei, que é Yah, que seria já, mas não é já, viu, pessoal? Então, se vocês perceberem aí, nós temos 3 letrinhas no nome Yehoshua, e aqui também nessas 3 letrinhas aqui no paleo hebraico, ó. Yod, Rei, Vav. Isso é no paleo hebraico, não é no hebraico tradicional. Porque se tivesse encontrado no hebraico tradicional, não seria de 1200, 1300, nem 1400 professores que estão aqui. Seria do ano de 700, 800, no máximo 800 anos antes de Cristo. Mas foi encontrado no paleo hebraico, que já tinha sido, ó, desfragmentado. O que mais? Segundo os críticos, o Pentateuco e até mesmo o livro de Josué são frutos do exílio e pós-exílio entre 500 e 400 a.C. Nunca acreditei, jamais vou acreditar nisso, certo? E eu tenho muitas, são centenas de livros desse porte que acho que jamais vão ser traduzidos. Lamentavelmente, professor Rony, professor Samuel, é triste saber que tem muitos livros de egiptólogos, dimensões futuras. Eu tenho um ali de quase 500 páginas, professor Rony, veracidando a terminologia hebraica do Gênesis e de Josué, do período egípcio, o tipo de egípcio daquela época, comprovando, não é 99 não, 100% do termo usado. Foi feita em Israel uma pesquisa foi feita uma pesquisa de computador, professores que estão aqui, do Pentateuco, foram catalogados 20 mil palavras, professor Rony, para testar se foi fruto de um autor, 2, 3 ou 4 ou 5. E foi constatado que o Pentateuco é de 82% de uma única pessoa. 82% de precisão de que o redator ali foi uma única pessoa. E claro, depois outros copistas colocaram alguma outra coisa a mais. Por isso que é 82% de uma única pessoa. O estilo literário, a forma de utilizar os verbos, as preposições, a morfologia do hebraico. Certo? Eu estou falando isso com base científica, não é especulação nem revelação além do alcance não, viu? Olho de Tandera não. Não há evidência do povo conhecido por Israel em nenhum nome do povo escrito em nenhum lugar do Egito entre 1400 e 1200 a.C. Isso é os críticos, viu, que falam. Não existe nenhuma comprovação. E quando achar? Aí a gente muda o nosso discurso. Aí a gente cria outra especulação, né? Aí não há evidência de que eles soubessem ler ou muito menos escrever. Eu mostrei agora e provei que não. E agora, José? Esse factoide especulativo ficará como verdade? Porque durante muito tempo se achou isso. Só que, como eu disse, irmãos, muitas descobertas em 2019 não estão em à tona ainda. Então, daqui a 10, 20 ou 30 anos, ou 40, ninguém sabe, vai vir para a comunidade. Talvez, se a gente estiver vivo ainda, ou se não formos arrebatados, vão descobrir muita coisa que a gente acreditava fielmente que era verdade.
Eu queria que vocês escutassem esse videozinho aqui. O camarada foi lá no Egito ver se tinha alguma comprovação histórica, arqueológica, da evidência de Israel no Egito. E eu falei anteriormente que a literatura egípcia, todo inimigo, toda pessoa que fosse inimiga, eles destruíam o nome das pessoas. Então, tipo, se Poção fosse inimiga de Pesqueira aqui próximo, eles destruíam esse nome para ninguém nunca mais saber nas próximas gerações. Isso era uma questão literária, certo? E isso era estranho. Mas isso é a cultura deles. Ao invés de registrar que houve pessoas, não, então... E depois foi encontrado nessa bichinha linda aqui, ó. A maioria dos especialistas concorda que a história de Moisés e dos israelitas aconteceu no tempo de Ramsés II, o maior de todos os faraós. Ele chegou ao auge do poder por volta de 1250 a.C. Então, isso nos dá uma data precisa. É um começo, mas há um problema. A Bíblia nos diz que havia israelitas no Egito, há gerações, mas nunca foi encontrado nenhum registro deles. Cidade do Cairo, Egito. Mas me disseram que é uma pista irresistível. Para rastreá-la, vou a um dos maiores museus do mundo, Museu Egípcio Cairo. Uau! A resposta que procuro pode estar escondida aqui, entre essas paredes. Parece um grande almoxerifado de antiguidades. Esse lugar é incrível. Estou aqui para conhecer Meredith Brand, uma arqueóloga que trabalha no Cairo. Existe alguma coisa nos registros egípcios que descreva a presença de israelitas? Tem uma coisa que eu gostaria de mostrar e que fica bem aqui nesse canto. É uma estrela. Tem uma coisa aqui atrás que é muito interessante. Uma pista vital, mas escondida nas sombras. Se olharmos aqui, essa é a estrela da vitória de Merneptah. É linda? Sim, é incrível. Esse é Merneptah, o cara no meio. Ele é filho de Ramsés II. O Ramsés o Grande. O Ramsés, o Grande, sim, Uau, filho incrível. dele. E ele governava em 1200 a.C. Mas o que é realmente impressionante está aqui. Essa parte parece que perdeu um pouco a cor. É a parte em que as pessoas mais tocaram. Então, o que temos? Essas duas folhas de junco, um Y. Essa coisa comprida com duas linhas é uma corda, é um S. Isso é uma boca, é um R. Um junco só é um I. Então, você tem um abutre, é um A. Então tem um outro R. Os antigos egípcios não tinham L na língua, então quando escreviam palavras estrangeiras que tinham LS, eles usavam R. E isso significa Israel. Então isso aí diz Israel. Sim, Israel. Essa é a primeira e única menção da palavra Israel em um antigo texto egípcio. Isso é incrível. Vinda do filho de Ramsés II, uma história encravada em pedra que descreve a vitória sobre um povo chamado Israel. Mas é só o que existe. Os israelitas são o centro da nossa história. Então, por que há uma única menção a Israel em todo o registro egípcio? Talvez o problema esteja no nome. E se os israelitas fossem chamados de outra maneira? A única evidência histórica que o nome Israel no Egito, e todo professor de teologia, de arqueologia, de história deveria saber disso. E mais ainda, quando foram perguntar a Israel Frankenstein no livro dele, numa palestra, simplesmente ele se negou a falar qualquer coisa. Por quê? Por que será, né? Por quê? Por que será? Será que colocaram isso aí nessa coisa de 1.300 anos atrás? Não. A evidência histórica de que Israel esteve no Egito. Glória a Deus. Que essa verdade não fique só para nós.
Em 2019, a partir de 2019, muita coisa aconteceu. Aqui tem outro relato de o maior perito hoje de egiptologia do mundo, do planeta Terra, encontrou a descrição da Arca de Noé em 1750 a.C. Uma tabuleta de argila com caracteres cuneiformes que cerca de 3.800 anos atrás, certo? Aqui, ó, bem bonitinho. Ele passaram-se 20 anos, professor Rony, professor Samuel, para traduzir isso aí. 20 anos de estudo milimétrico, linguístico, para entender essa expressão cuneiforme ali, mostrando a descrição de Noa. Quem é Noa? A gente sabe que é Noé, né? E, por fim, no capítulo 1, há 35 ocorrências do nome Elohim, no hebraico, do Gênesis capítulo 1. E no capítulo 2, há 3 ocorrências desse mesmo termo, e 18 ocorrências com a combinação dos termos Yod Hei Vav Hei com a Elohim, usado em conjunto para quê? O capítulo 2, de fato, é como falaram os peritos como Jean Astruc ou Julio Wellhausen. Eles deixaram de falar uma coisinha, professores que estão aqui. Eles deixaram de falar uma coisa fundamental. O quê? Vamos ver? As diferenças narrativas. Ao analisar cuidadosamente o Antigo Testamento, podemos notar que a palavra Senhor é utilizada de 2 formas distintas. Uma hora Senhor só com a primeira letra maiúscula e o resto minúscula, e outra hora 100% maiúscula. Qual é a distinção entre elas? Senhor é a tradução da palavra Adonai, que carrega o significado de soberano ou mestre. Essa palavra pode ser aplicada tanto para Deus como para um mestre humano normal. Por outro lado, o Senhor completo observa as letras maiúsculas em diferentes tamanhos. Isso é chamado de versal, versalete. Professores aí que estão aí, quando alguém passou hebraico para vocês, instrumental ou algo semelhante, falaram sobre a versal, versalete do texto hebraico? Alguém aí lembra? Não? Se não, a gente prossegue. No Gênesis 2 e 4, existe essa expressão aqui, ó. O Senhor Deus é usado para quê? Se você olhar Gênesis 1, meus irmãos, tá em hebraico aí, não tá? Tá. Você vai ver o nome Elohim aí. A proposta da hipótese documental é dizer que no Gênesis 1 só foi usado uma expressão e no 2 outra expressão. Só que isso não talvez seja 40% verdade, ou 30%, de 40% a 30%. Por quê? Aqui você não vê nenhum nome de Adonai, ou o nome de Javé, não vê. Agora, quando a gente vê no capítulo 2, olha curiosamente. O capítulo 2, ele começa e vai até o verso 3 com o nome Elohim. Então, eu já vi livros aqui, eu tenho livros aqui dizendo de que o capítulo 2, ele tem somente o nome Adonai. E no capítulo 1 só tem o nome Elohim. Traduzindo, o capítulo 1 só tem Elohim, no capítulo 2 só tem o nome Jeová. Mentira! Por que mentira? Porque eu tenho um texto hebraico aqui e eu vejo a fusão, a união, mostrando sintaticamente e enfaticamente o que foi falado no capítulo 1. O capítulo 1 é uma forma literária egípcia da época de contar os fatos. Isso está consagrado na literatura egípcia, professor Rony e professor Samuel. A literatura egípcia tem 2 relatos. Eles sempre faziam isso de forma didática. Colocava o relato primeiro com forma genérica e o segundo como se fosse dando um zoom. Inclusive, eu falei recentemente para um professor de hebraico, de 25 anos de hebraico. Ele disse, olha, o capítulo 2 é um zoom, é um destaque que quem trabalha com linguística em hebraico, ele vê isso. E eu não sabia dessa parte, eu sabia da parte literária de que Moisés foi criado na cultura egípcia. A cultura egípcia tinha 2 formas de tratar o relato da criação. Ele sempre tinha 2 modelos. O primeiro era genérico e o segundo ele era mais detalhado, ele dava um zoom, era específico. E aqui você pode ver, professor Samuel e os demais, que vocês estão vendo os 2 nomes de Deus aí, ó. Elohim, ou melhor, Yod Hei Vav Hei e Elohim, tudo junto, ó. Todos juntos. Por quê? Ele está junto para enfatizar no capítulo 1 todinho. Ele está reforçando. No capítulo 2 não tem o nome do tetragrama. Quem falou em livros, faça essa correção. Bota lá nos livros. Eu tenho livros aqui que eu já fiz essa correção, professor Samuel. Capítulo 1 só tem o nome Elohim. Capítulo 2 só tem o nome do tetragrama. Por isso que são estilos diferentes. Não. Professores, com toda humildade minha aqui, procure o hebraico.
Pega o hebraico e veja, comprove com você mesmo. Pega uma Bíblia hebraica e veja que o que eu estou falando aqui é real. O nome Elohim, ele pré-introduz no capítulo 2. E depois ele começa a desenvolver, mostrar quem é esse Elohim. Elohim é o Deus genérico para todos os povos e nações do mundo. Mas para o povo de Deus, o único Deus é Yahvé, Yod Rei Vav Rei. Por isso que ele colocou junto. E você não encontra nenhuma forma contrária a isso. Certo? E aí, tem outras coisas para falar mais, mas eu encerro as minhas palavras aqui. Maravilha, professor. Mas é muito conhecimento para pouco tempo, né? Mas foi Desculpa, top, muito top. eu tenho uma mania de pedir desculpa, mas eu vou pedir desculpa de novo. Perdão a prolixidade, foi um afunilamento, tinha muito mais coisa para falar, mas como é muita informação, eu quis trazer com exclusividade para vocês, né? O outro lado, os outros lados da moeda, né? Professor Samuel, professor Rony, e é importante que a gente tá aqui, não é obrigado você a acreditar no que eu falo, no que eu trago para vocês, pesquisem, analisem o que foi falado, é só isso. Maravilha, Rony. Obrigado por fazer essa ponte, né? Antes de o Rony entrar ali, ele falou que você é o responsável por esse ato, né? Então, o professor Marcos é um professor que... e assim como o professor Rony também é nosso queridão, malvadão. Estou aqui para tirar atenção, que é muita coisa na mente. Mas ficamos maravilhados mesmo com essa aula. Conheciam esses relatos que eu falei? Pouca coisa, professor, pouca coisa. Eu confesso que pouca coisa, porque entra mais na área de arqueologia, né? E, de fato, eu ia acrescentar também a questão daquele papiro do Ipuver, né? Exato, aquilo ali é fantástico, que eles tentaram fazer de tudo para eliminar, mas ficou guardado, mostrando milimetricamente os dados, uma cultura que veio, que deixou eles opressores, que eles perderam. E o povo egípcio, como eu falei na literatura, eles riscavam seus inimigos para ninguém saber nunca mais sobre a história desses camaradas. Isso aí, então, esse papiro de Ipuver, para quem não conhece, inclusive o professor Gusso falou para nós, né, Rony, na aula também, lá no mestrado. E é um papiro de 1820, que foi no escriba que ele relata, na verdade, né, a questão ou seja, 1800 anos, Sim. né? Depois que foi achado de Cristo, né, do período lá do Êxodo. E aí, como é que fica? Foi o mesmo achado ali dos hititas, né, que o professor Marcos pôs muito bem. Aí caiu um descrédito quem? A Bíblia continua com crédito sempre, né? E aí eu comentei ontem também, estava conversando com os irmãos ali, a própria questão lá que o professor Marcos falou, a questão das próximas décadas. E aí essas pessoas que batem, aí tem eu comentei também aquele astrônomo, vocês acho que já ouviram falar lá do Jastrow, ele, como agnóstico, ele coloca lá os astrônomos e Deus, né? Ele fala que os agnósticos, na sua montanha de dúvida e ignorância, eles caminham até o alto do monte, eu creio que vocês já ouviram essa expressão. Sim. Quando eles chegam lá no topo, eles vão encontrar um monte de teólogos, são as pessoas que estudam a Bíblia, né? Somos nós. Somos nós que se dedicamos, que sabemos que, como disse Jesus, né? Santifica-os na verdade, em João 17. A tua palavra é verdade, a gente sabe disso. E voltando também em Isaías 44, 25, é um texto que eu gosto muito, e aí ele fala assim na NA, eu obrigo os sábios a recuar, quando eles acham que estão com a verdade, né? E faço a sua sabedoria em tolice. Então, é um texto que eu também fico maravilhado, mas essa aula foi top, muito boa. Obrigado. Pode preparar mais, né, Rony? Vai ficar aí, igual o Rony já é titular aqui, do professor titular da academia. Né? Colocamos o professor Marcos também. Então, irmãos, eu vou abrir para pergunta aí, passando primeiramente para o Rony, né, para fazer as considerações também, depois, como diz o professor Saião, né, 6 de cada vez, para não tumultuar.